né? A gente vai tratar disso nessa noite, né? Não sei quantos estavam domingo passado, que o pastor Diego ele falou sobre os gigantes. Eles não nascem gigantes. Ele é alimentado, ele é bem tratado para poder se tornar grande. Então, um problema, uma adversidade, ela nem sempre ela foi grande, ela continuou naquele lugar, né? E ela volta maior para nos assombrar. Amém, gente? Vocês entenderam o conceito aí? O seu dragão tem um nome, e é preguiça. Preguiça, para quem não sabe, é pecado, e a gente precisa tratar ela. Mas você, preguiçoso, até quando dormirá? Mas um descanso com os braços cruzados, e a pobreza assaltará como um bandido. Eu gosto desse texto porque ele fala sobre um assaltante, né? O assaltante, quando ele vem, né, e quando ele pede o que você tem, ele não avisa, ele não manda um recado, amanhã, essa hora, estarei na sua casa com uma arma e vou levar o que você tem na sua casa. Ele fala isso? Se falou, você me fala, né? Qualquer coisa, a gente chama a polícia, a gente se prepara para isso. Mas ele não vem. E quando a gente anda com preguiça, a gente caminha e a gente tem comunhão com a preguiça, é exatamente isso que acontece, né? Eu dei o exemplo lá de casa ontem, né? Uma das pessoas da minha casa, que estava na escala da louça, ela não cumpriu a escala da louça. E aí, hoje de manhã, foi bem interessante, porque a louça nos assaltou, ela tirou um tempo importante da nossa manhã. Então, ele assalta você dá crédito para a preguiça, e ela, no outro dia, ela cobra juros. Sim ou não? Vocês acham que tinha menos ou mais louça na minha pia? Tinha mais. Olha que absurdo. Já tinha um tanto lá ontem. Aí a pessoa da escala ontem teve que fazer hoje. Teve que lavar um mundo de louça. Ou seja, foi pego de surpresa, ele foi assaltado. É isso que a preguiça faz, né? Quem tem preguiça de arar a terra na época certa, não terá comida no tempo da colheita. Tem mais. O preguiçoso deseja muitas coisas, mas acaba em ruína, pois suas mãos se recusam a trabalhar. Ele não quer trabalhar. Algumas pessoas cobiçam o tempo todo, mas o justo gosta de repartir o que tem. Olha só que interessante esse outro texto a respeito de preguiça. Quem tem preguiça, ele acaba em ruína. Ele quer algo, ele quer colher algo, mas ele não planta esse algo. E a Bíblia diz que o homem planta é o que ele vai colher, porque de Deus não se zomba. A Deus nós não enganamos. O que nós plantarmos, nós vamos colher. Só que se você não planta, como que você espera receber? Mas daí você está vendo todo mundo receber? Aí você entra no Instagram, né? Que coisa, gente. Olha, muita perda de tempo Instagram. Dá para fazer coisas boas, é uma ferramenta útil, só que a maioria de nós perde muito tempo com esse dispositivo aí, com essa coisa que é baixada no nosso celular. Perde um tempo que é precioso, que a gente poderia estar fazendo muitas outras coisas. Inclusive, estou desconectada já faz mais de mês. E não está me fazendo falta, paz em você. Então, aquilo lá é feito, né? No Nova, a gente foi ministrado a respeito disso, né, mulheres? Que ele é um dispositivo que está lá para você se sentir insatisfeito com o que você tem. Naturalmente, você olha a vida da outra pessoa e você fala assim, eu estou muito aquém disso que essa pessoa aqui está vivendo. Olha como ela é feliz. Olha como a grama dela é tão verde. Não é assim, gente? Eu não é, estou falando mentira. Não, cuidado com o que rouba seu tempo, porque ele te faz procrastinar. Sem você perceber. Ele está lá e está te roubando um tempo que é precioso. E aí você espera receber aquilo, mas a pessoa, às vezes, tem até uma pessoa que trabalha para ela, para postar as coisas na internet, ela mesma está plantando muito, ela não tem nem tempo de publicar nada na internet. É assim ou não é, gente? Quem está sendo realmente produtivo passa muito pouco tempo em rede social. E aí, gente, acaba o quê? Em ruína. Perde tempo. E aí o justo, como é que é o justo? Eu gosto desses versos que tem, né? Em contrapartida, quem faz aquilo que é certo, o que acontece? Mas o justo gosta de repartir o que tem, ele dá. O que está sendo produtivo, ele tem a oportunidade de repartir. Aquele que está justificado no sangue de Jesus, ele tem a oportunidade de repartir. Tem outro texto também, Lucas 17, 7 e 10, não li de manhã, mas tem na palavra de Deus também um texto que diz assim, quando um servo chega do campo, depois de arar e cuidar das ovelhas,
O Senhor lhe diz, venha logo para a mesa comer conosco? Não. Ele diz, prepare minha refeição. Apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo. Você pode comer depois. E acaso o Senhor agradece ao servo por fazer o que foi lhe ordenado? Da mesma forma, quando vocês obedecem, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. É aquela pessoa que fica na margem, né? Eu estou escalado para o quê? Não, isso daqui não faz parte do meu departamento. Eu não sou pago para fazer determinada coisa. Não é assim que você vê algumas pessoas, e a gente vê hoje jovens, a gente vê hoje adolescentes que estão totalmente despreparados para a sua vida profissional. Por quê? Porque não foram treinados dentro dos seus próprios lares. Eles não querem fazer nem aquilo que eles têm que fazer. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Está claro para vocês, gente? Imagine o que pode acontecer em um lar quando todos aprendem e se adaptam de modo a tornar-se pessoas que fazem mais. Todos os membros da família participam das responsabilidades diárias de cuidar de seus pertences e também ajudam a cuidar de outros. Eu estou até sonhando com um comercial de margarina quando eu vejo esse texto aqui. O princípio da diligência desenvolve cooperação e união na família. Todos se beneficiam e os cuidados da casa não ficam só para uma pessoa. Os filhos aprendem a ter responsabilidade. Diga comigo, os filhos aprendem a ter responsabilidade. Até aí, desde cedo. São preparados para uma vida adulta responsável, em que alcançarão promoções, respeito e sucesso em tudo o que fizerem. Sabe quem ensina os jovens? A gente quer reclamar dos jovens, e às vezes a gente quer reclamar dos adolescentes, só que o problema está onde? Quando um jovem, quando um adolescente tem um problema, pode saber que tem uma fonte. Quando uma criança, às vezes, dá pipoco lá no Inakids, a pastora sobe lá, no caso eu, vulgo eu mesma, subo lá, né? Eu já sei que a família está passando por um problema. Eu já sento, eu já ministro o coração da criança, às vezes ela fica separadinha lá, eu vou lá, eu tomo o tempo, eu sento junto com a criança, para ela não demandar dos monitores que tem outras crianças ali, né? Qualquer coisa a gente já liberta, se precisar de libertação também. Aonde que está a fonte, gente? Na família. Saber que até os demônios, eles são geracionais, passa demônio do pai para o filho. Dá para fazer isso? Dá para fazer isso, pastor, está pegando pesado. É a verdade. Nós precisamos entender qual é a fonte, né? E tratar da fonte. Eu queria perguntar uma coisa para vocês. Como é que funcionavam aquelas famílias onde se tinha 10 filhos? Era só a mãe que fazia tudo? Será? Jamais. As crianças, os filhos, os jovens, os adolescentes, eles são treinados. E são treinados fazendo o quê, gente? São treinados assistindo TV? Ô, bronca que eu tenho da televisão, gente. Eu quero esconder tudo. Outro dia eu fui para uma célula, eu estava com controle remoto. Me ligaram, ô mãe, onde está o controle remoto? Está aqui, vocês vão orar, vocês vão jejuar, vocês vão fazer alguma coisa. Televisão vocês não vão assistir. Nós precisamos ensinar, eles não vão... Gente, eles vão no mais fácil. O coração humano, ele é assim, ele vai no confortável. E nós, adultos, os responsáveis, devemos ensinar essa nova geração. Se essa nova geração está muito Nutella, olhe para o espelho, você é responsável por ela também. Não quero eximi-los. Cadê os adolescentes e os jovens? Nada, não vou eximir ninguém, não. Se vocês têm preguiça, vocês põem a mão na cabeça e vocês repreendem no nome de Jesus. Pastor, como eu sei que eu tenho preguiça? Quando está a louça lá, você não está fazendo nada, você não lava, é preguiça. Põe a mão na cabeça e manda sair o demônio em nome de Jesus. A gente quer uma família feliz, mas a gente não quer ter o esforço, a gente não quer ensinar. Às vezes é muito mais fácil sair fazendo coisa. Mulheres, vou chamar a atenção de vocês agora. Você é fominha, né, mulher? Você quer sair fazendo tudo, né? Porque você faz melhor. Você é boa no que você faz, né? Aí você quer sair fazendo tudo. Aí você sai para trabalhar, aí você sai para ganhar o dinheiro, e aí você ganha o dinheiro, aí você chega em casa, você limpa a casa, você limpa o teto, você cuida das crianças. E aí, às vezes, perdão, gente, você está casado com banana, porque você criou banana também.
Ele não faz nada. Doeu, né? Agora. Estou rasgando mais o verbo agora à noite do que de manhã, né? Você casou, aí você reclama do seu marido. Mas você faz o seu marido, minha querida. A mulher sábia, ela constrói a sua família. É o que a Bíblia diz. Estou aumentando, estou pegando pesado? Não, obrigada, Jesus, porque a tua palavra é meu escudo nessa noite. Não é em mim. Sua atenção e sua raiva, né, da exortação não tem que ser para mim, tem que ser para a palavra de Deus. Sai fazendo tudo, abraça tudo, não é sensível à voz do Espírito. Não está no lugar aonde a sua família precisa que você esteja. Você perde o feeling da coisa, aí quando você vê, está desmoronando, porque você foi tola com as suas próprias mãos, você derrubou a sua casa. E eu sei que é desafiador, porque não tem uma coisa assim, eu tenho que fazer determinada coisa. A Bíblia diz para eu fazer, que se você for para Provérbios, no último capítulo ali, ele vai falar que a mulher faz um zilhão de coisas, sim ou não? Ela trabalha fora, ela trabalha na casa, ela trabalha de noite, ela trabalha de manhã, ela nem dorme, né? Mas aquilo lá é a gama de coisas que a mulher pode fazer. Mas o que você tem que fazer para a estação que você vive, você tem que buscar os pés do Senhor. E às vezes nós não estamos prontas para sermos tratados, porque às vezes o homem vai demorar 6 meses para fazer. Mas esses 6 meses Deus está tratando nosso coração, está limpando nosso coração, mulheres, da arrogância. É dura essa palavra, eu sei. Da gente querer fazer do nosso jeito e a gente se acha melhor fazendo, muitas vezes, do que o nosso próprio marido fazendo. E a gente sai do lugar onde Deus quer que nós estejamos. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Diga amém. É uma verdade. Ah, pastora, então você é contra a mulher trabalhar fora? Ou você acha que a mulher tem que estar... Eu não acho nada. Quem tem que achar é o Espírito Santo de Deus. Você tem que buscar na palavra do Senhor o que a sua casa precisa para a estação que você vive. Mas eu sei de uma coisa, que Deus não fez a mulher para se sobrecarregar. Deus não fez a mulher para tomar frente. Deus nos fez para sermos auxiliadoras. Auxiliar. Às vezes a gente está atrapalhando a nossa família, atrapalhando o nosso marido. O Espírito Santo está querendo se mover, mas a gente é o impedimento, a gente é a trave da nossa própria família. Que o Senhor nos livre desse lugar. Isso é falta de diligência na busca da presença de Deus para aquilo que Deus tem para as nossas famílias. Outra coisa importante para nós, mulheres, é sabermos que nós conduzimos os nossos filhos até que eles se tornem adolescentes, eles dependem muito de nós. Se você está numa estação de crianças pequenas, seu lugar é com as suas crianças pequenas. Se você está mais fora do que dentro, pode acender um alarme. Seus filhos precisam de você. Mais do que qualquer outra coisa, mais do que a escola, mais do que qualquer outra coisa. Seja sensível, mulher, à voz que o Senhor tem para você, para a sua casa, para que a sua família voe, né, para que você dome os dragões na sua vida, que você use eles, né, para atingir lugares que o Senhor quer que você atinja. Vamos entender, então, estou falando sobre a diligência, né? Treine a sua diligência. O princípio da diligência é definido pela disposição de fazer mais do que lhe é pedido. Essa atitude lhe dá condições de ser sensível às necessidades alheias, disposição não apenas de percorrer uma milha a mais, pois uma milha tem limite, mas de fazer o que for necessário. O princípio da diligência não tem limites. É a postura predominante de um caráter abnegado, que considera as necessidades dos outros mais importantes que as suas. Eis algumas lições de vida que as Escrituras enfatizam claramente esse versículo. Em tudo que fizerem, o que a Bíblia fala? Trabalhem de bom ânimo, né? de todo o seu coração, como se fosse para o Senhor e não para os homens. É um dos primeiros versículos que eu ensinei lá em casa. Né? Como para o Senhor. Lembrem-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa, de que o Senhor, a quem servem, é Cristo. Então, você está fazendo para o pai e para a mãe, quando você está fazendo, adolescente? Cadê os adolescentes? Levanta a mão. O pai, pode levantar sem vergonha. Isso, aê, tem adolescente aqui. O pai e a mãe pedem para fazer.
É para o pai e a mãe que você está fazendo? É para o pai e a mãe que você faz birra? Ah, não quero fazer. Outro dia eu vi um meme, que misericórdia, os filhos de 2000, se o seu filho nasceu nos anos 2000, ele faz birra para lavar a louça. Não, na minha casa não. Puxê é um termo grego traduzido de várias formas: mente, alma, fôlego, coração ou vida. Os versículos acima dizem que devemos dedicar todo o coração e toda a alma a tudo o que fizermos. Não realize seu trabalho com uma atitude indiferente, mas com toda a sua mente, todo o seu fôlego, toda a sua vida. Né? Parece que algumas pessoas fazem algo, né? Seja o que for, correndo, para se livrar, como se fosse um remédio ruim. Já viu alguém servindo assim, fazendo assim, trabalhando assim? Não, essa parte é ruim, eu não quero fazer. Mas você já viu também alguém com disposição para fazer alguma coisa, não dá gosto? Você vê aquela pessoa murmurando, como é que fica seu coração? Eu fico assim, meu Deus, era melhor eu ter feito. Como que você pensa? Né? É assim. E às vezes a gente não pensa a respeito disso, né? Mas o devocional nos ensina. Quantos leram lá Jesus? O que Jesus fez? Estava lá na refeição, estava todo mundo com o pé craquelento. O que o Rei dos Reis fez? Ele pegou uma varinha mágica. E aí ele fez assim, plim, pé de todo mundo limpo. Foi assim que Jesus fez? Ué, ele poderia, ele não poderia? Sim, ó. Fada Bela, quem lembra? Puxei essa agora, hein? Da época que eu assistia TV, gente. Agora assisto nada. Nada mesmo. Né? Então, Jesus pegou a toalha, Jesus pegou a bacia, Jesus, né, encarou aqueles pezinhos que naquela época, gente, não tinha carro para levar em nenhum lugar, a maioria dos trajetos eram feitos a pé mesmo. Imagina o pezinho, né, dos meninos com sandália. O que ele fez? Ele lavou. E aí ele fez isso porque, ó, eu, sendo o Senhor, eu fiz. Você também pode fazer. Em casa, outro dia, perguntaram, mãe, por que eu tenho que lavar a louça? Eu falei, mas, meu querido, porque o vizinho não mora aqui, né? Cada um lava a sua própria louça que sujou. Ah, mas por quê? Porque se o Rei dos Reis fez, você também pode fazer. Você está bem abaixo dele e pode fazer esse serviço. Ai, pastora, meu filho faz tão mal feito. É seu trabalho ensinar. Se ele está fazendo mal feito, vai lá no espelho, dá uma olhadinha no espelho e fala assim, nossa, ensina melhor. É você que treina seu filho. É sua responsabilidade. E como eles vão saber fazer bem se eles não fizerem? Você vai ter que falar, a louça é sua hoje. Ai, porque não sei o que, pula dessa altura. Olha, é melhor entrar no reino de Deus cego? É melhor entrar no reino de Deus sem o celular? Fica as dicas aqui para você, né? Nem sempre vai ser a vara, às vezes passou da idade da vara, mas ainda precisa dela. Então, você utilize aí os recursos que são necessários. Estou munindo vocês, pais, de nada para o pessoal da liderança de adolescentes também. Nossa, pastora, é assim a gente ensina. Né? Eu lembro que uma vez, é bom ter 3 filhos, né? Porque daí eu não exponho nenhum deles. Aí, você imagina qual deles que foi. Eu falei assim, olha, quero que você limpa aqui a cozinha, E aí era grande o espaço, né? Tinha a sala e tal, pode limpar. Daí ele começou a limpar. E aí, no meio do caminho, eu falei assim, rapaz, tem água aqui, tem água ali, não sei o quê. Daí ele falou assim, mãe, se você sabe, toda vez acontece isso, você fica me mostrando o que eu deixei para trás. Por que você me faz fazer? Eu falei, para você fazer melhor da próxima vez, estou te dando uma nova oportunidade. De nada. É? Eles não gostam mesmo, gente, mas no começo, às vezes, a gente não gosta. Depois, quando a gente fica velho, eu não sei, a gente tira uma satisfação de ver aquela coisa limpa e você não se importa tanto com o esforço, ou você se acostuma, eu não sei, né? Ai, pastora, não tenho tempo. Eu queria te dizer que, quando eu entrei na faculdade, eu achei tão engraçada a frase que um dos meus professores falou com a gente, não sei se foi assim com você, se você já foi para a faculdade, o professor falou assim,
O que vocês fazem da meia-noite às 6 da manhã? Aí eu ri. Tola. Bobinha. Nem sabia o que estava por vir. Né? No primeiro trabalho, eu fiquei 36 horas acordadas. Aí eu entendi, é isso que faz da meia-noite às 6 da manhã. Não me disse diligência. Ninguém me pediu para ficar acordada. Mas eu queria entregar um trabalho que fosse bom. E o meu bom ainda foi 6, tá? Nesse trabalho especificamente. Foi 6. Nossa, pastora, verdade. Dá para piorar, tá? Dá para piorar. Dá para ser mais difícil. Mas aí eu queria falar com vocês algo importante, porque talvez a gente... talvez você esteja aqui falando assim, a pastora veio aqui nessa noite ministrar que o serviço doméstico ele é muito importante. Não é sobre serviço doméstico essa ministração. Embora eu vou falar muito sobre o serviço doméstico, porque ele revela o nosso coração e ele revela o nosso caráter. Senão, Jesus não teria lavado os pés dos discípulos. Não teria registrado. Você terminou com certeza, João, ele fala assim, e não caberiam em todos os livros do mundo, não teria material suficiente para publicar tudo que Jesus fez. Não está escrito isso? Você leu isso lá, né? E é uma verdade. Agora, se está escrito, é porque é relevante. Se está escrito, é porque revela algo para o nosso coração. Se está escrito, é porque são chaves para nós. Olha como que é verdade isso. Vamos lá para a raiz disso? Caráter aprovado. Será que eu tenho um caráter aprovado? A palavra identidade deriva da palavra latina essentitas, que significa ser, e identidem, que significa repetidamente. Sua identidade é literalmente seu ser que se repete. É o seu hábito. Tirei essa parte aí, copiei do livro Hábito Atômico, que eu terminei de ler porque eu não estava na rede social. Olha que interessante. Você coloca uma meta, você atinge uma meta. O livro é grosso aqui. Alguém já leu esse livro? Levanta a mão. Parabéns, Gabi. Só a Gabi. Parabéns para nós duas. Parabéns para você também. Estamos de parabéns. Lemos um bom livro. Né? Que, embora ele não seja cristão, ele tem toda uma base bíblica. E talvez eu mande um e-mail falando para parabéns, está tudo certo que você escreveu, porque é tudo bíblico. Né? É tudo com uma base bíblica. O seu ser que se repete. Você é aquilo que você repetidamente faz. Assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é também. Seja qual for a sua identidade, você só acredita nela porque tem prova. Sua identidade emerge dos seus hábitos. Você é aquilo que você acredita sobre si mesmo. Sobre os seus hábitos. Quais são os seus hábitos? Você é aquela pessoa que é parceira. Né? Isso fala sobre relacionamento. Né? Dentro da sua família há uma parceria. Né? Todo mundo trabalha, todo mundo, os filhos, o pai e a mãe, para que o lar seja agradável, para que haja sempre uma mesa posta, talheres limpos, cadeira no lugar. Como que é a sua família? Isso vai revelar os hábitos da sua família. Todo mundo chega, né, e tem comunhão, alegria, ou é sempre um brigueiro, é sempre uma gritaria. Como que é a sua família? Isso vai revelar. Não, pastor, sabe o que é? Eu trabalho fora, eu chego cansado. Sério? Só você está cansado na fase da pastora, eu trabalho e estudo. Queridos, é isso mesmo, trabalhar e estudar. Vai ter que acordar mais cedo para manter o devocional. É vida de gente madura. Pastora, eu não ajudo minha esposa, porque eu chego cansada, ela fica em casa o dia inteiro mesmo, ela que se vire com o serviço doméstico. Está mostrando seu caráter. Está revelando algo sobre você mesmo. Você chega em casa, sua esposa ainda está fazendo as coisas, você está com controle remoto, está revelando um caráter. Eu não ligo, eu não me importo. Eu estou cansado, eu vou cuidar de mim mesmo. Não importa se minha esposa está sobrecarregada. Mas vamos lá voltar para a palavra. O homem não deveria se sacrificar pela noiva? Como Cristo se sacrifica pela noiva, né? Pela esposa, pela amada, né? Pela sua amada. Está revelando uma identidade. E talvez você não tenha parado para prestar atenção. Eu chego cansado. Queridos, todos nós nos cansamos. Ou alguém fica de tarde assistindo Netflix aqui? Não fica, né? Eu lembro do momento em que eu estudava e trabalhava.
Chegava tarde em casa, às vezes ainda tinha uma louça para lavar, tinha alguma coisa para fazer. No sábado eu passava limpando a minha casa, porque essa era a minha tarefa doméstica. Quando eu era solteira, a minha mãe lavava a roupa e eu ia para a igreja para o ensaio, porque eu era do louvor, pasme você. Eu ia para o louvor, eu ia ensaiar. E no domingo eu ia para a igreja de manhã e ia para a igreja de noite. Deus estava me treinando já para a maternidade, porque depois não melhora, né? A gente acha que estou me livrando, né? Você se forma e você fala, me livrei, e vem outra coisa. O game fica diferente, né? E a maternidade, você trabalha de noite, você trabalha de dia. E a paternidade também. E aí os jovens, às vezes, eles falam que estão prontos para namorar, que eles estão prontos para casar, eles querem namorar, né? Chega lá uma idade, 13, 14 anos, você não está pronto nem para lavar a sua louça, querido. Teve uma irmã que falou assim, agora entendi por que ele pediu minha mão em casamento. Não para de trabalhar, não para de serviço de casa, para na sua casa. Gente, serviço na minha casa é uma loucura. É assim, ó, se eu termino de lavar a louça, dando glória a Deus, nossa, venci a louça. Eu viro assim para pegar água no fio, voltou a louça. Assim, eu falo, gente, o que aconteceu? Que essa louça? É assim ou não é assim na sua casa? Não falta serviço. E a gente não vai usar uma varinha. Né? Jesus não usou uma varinha de condão, você também não vai usar uma varinha. Então, quem é você? O seu caráter está aprovado? Como que é a sua conduta dentro da sua casa? Às vezes a gente é tão pronto, tão disposto, tão ágil para servir, às vezes, na casa do Senhor, né? Graças a Deus por todos os irmãos que se dispõem a servir, servem com amor. Queria que você aplaudisse, né? O pessoal que serve, o voluntariado dessa casa. Glória a Deus. A pergunta que não quer calar é, e lá na sua casa? Está sempre disposto. O pastor fala, ó, eis-me aqui. Mas e na hora que, né, a quem enviarei, né, quando a louça está suja lá na sua casa, e quem há de ir por nós? A sua louça falando, né? Ela está lá, quem é que lava? Quem é que troca a fralda suja? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Você é disposto, você é fiel para com a sua família, você é diligente, você não come o pão da preguiça, a Bíblia fala, cuida do bom andamento da sua casa. E não está falando para a mulher só. Aonde que está escrito aqui na palavra? Trabalho doméstico exclusivo de mulher. Não tem isso. Ou exclusivo do pai e da mãe, adolescentes. Também não tem isso. É de quem convive. É de quem quer uma casa funcional, confortável, agradável. Porque tudo isso, quando não é feito, gera um nível de estresse. É porta para Satanás. A preguiça é uma porta para Satanás. A preguiça é a porta onde outros demônios entram. Começa com poucas coisas. A Bíblia fala sobre raposinhas, sabe? Não são problemas grandes que vão causar interferência na comunhão da sua casa. Não são. Uma enfermidade, um luto. Não é um problema grande. A gente se estica e se une quando os problemas são grandes. Mas quando são as raposinhas, e depois elas viram algo grande que você não vai conseguir domesticar. Você vai ligar para o pastor depois para falar do problema. Olha lá. E quem que ministra os mais novos? É o estoico, é o pai do soluço, né? E aí eu queria abrir com você no texto dessa noite, chegando na metade da ministração, eu mando você abrir a Bíblia. Gênesis capítulo 24. Vamos falar de uma moça. Gênesis capítulo 24, verso 10. Quem encontrou, diga amém. Então, esse é o texto base da nossa noite. Em seguida, pegou 10 camelos de Abraão, carregou-os com presentes valiosos de todo tipo da parte de seu senhor e viajou para a terra distante de Arã-Naraim. Chegando lá, dirigiu-se à cidade onde Naor, irmão de Abraão, havia se estabelecido. Ao entardecer, quando as mulheres saíam para tirar água,
Ele fez os camelos se ajoelharem perto de um poço nos arredores da cidade. Então o servo orou: ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, por favor, dá-me sucesso hoje, sê bondoso com meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui junto desta fonte, e as moças da cidade estão vindo tirar água. Esta é a minha súplica. Pedirei a uma delas: por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro para eu beber. Se ela disser: sim, beba, também darei água aos seus camelos, que seja ela a moça que escolheste para ser mulher do teu servo Isaque. Desse modo, saberei que foste bondoso com meu senhor. E antes de terminar a oração, eu gosto assim, quando Deus termina, já nos atendendo. A gente nem terminou, o Senhor já atendeu. O servo viu aproximar-se uma moça chamada Rebeca, que trazia um cântaro no ombro. Ela era filha de Betuel, filho do irmão de Abraão, Naor, e de sua mulher Milca. Rebeca era muito bonita, tinha idade para se casar e era virgem. Ela desceu à fonte, encheu o cântaro e voltou. E o servo de Abraão correu até ela e pediu: por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro para beber. E como ela respondeu: não, hoje eu estou cansada, volta amanhã. Não. Sim, meu senhor. Beba, respondeu ela. E prontamente baixou o cântaro do ombro e lhe deu de beber. Depois que lhe deu de beber, disse: tirarei água para os seus camelos, também até que estejam satisfeitos. Esvaziou depressa o cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço a fim de tirar água para todos os camelos. Veja bem, 10 camelos. Quantos litros cada camelo? 20 litros cada camelo. Essa moça não tinha preguiça. Vamos voltar a uma parte importante? Não tinha água encanada. Ela tirou do poço. Agora, veja bem. Esse era o sinal de que ela estaria pronta para se casar. Cadê os jovens aí? Vamos perguntar para as mães aí, será que está pronto para namorar mesmo? É diligente? Já é diligente? Olha, minhas queridas irmãs, cadê as meninas adolescentes? Não queira se casar com uma pessoa que não é diligente. Não será agradável. Não será agradável, né? Se você ainda não está pronta para servir, querida, você também ainda não está pronta para namorar. Porque casamento, e as mulheres casadas, os homens casados vão me dizer melhor, é muito serviço, sim ou não? É ou não é? A gente fala é. Para os jovens saberem que não é brinquedo, não. Exige muita responsabilidade. É muito trabalho, é muito trabalhoso. Ainda que hoje a gente tem até a máquina de lavar louça, mas pasmem vocês, a louça não vai sozinha ainda para a máquina de lavar louça. Alguém tem que colocar a louça lá. Ela vai lavar e depois alguém tem que guardar a louça. Tem serviço de toda forma. E muito serviço. E esse foi o teste para saber se ela era a moça que era para se casar com o filho de Abraão. Um homem relevante na sua época, um homem de posse, um homem de prosperidade, porque vocês viram aqui que ele, né, no texto, nós vamos ler talvez aqui até o final, o quanto ele entregou para ela. Às vezes o cara não está nem preparado financeiramente. E sabe, os jovens de hoje, pagou um lanche, está tudo certo. Aí é que ele pagou um lanche. Ele deu um bombom, uma caixa de bombom da Nestlé. Pelo amor de Deus. Que inocência. Né? Exige muito mais, um relacionamento, muito mais sacrifício. Sim ou não, gente? E amor é o quê? Sacrifício. E aí a gente vai lembrar das ministrações, né? Amor não é eu falar eu te amo. Ai, é que no dia dos namorados eu ganhei um ursinho dele. Ai, santa inocência. Que dó. Se você soubesse o quanto um relacionamento exige, você não ficaria apaixonado só dele dar a paz do Senhor. Babando aqui. Os pastores já percebem de longe, né? Olha lá, conversando, olha lá, 2 horas conversando, que nem disfarça. Aí o líder quase fala, não está pronto ainda não. O líder assim, ó, não. Vai para os líderes, querendo morrer. Para não ter trabalho depois. Não está pronto. Não está pronto ainda. Não está preparado. Né? Vamos continuar aqui, ó. E o homem observou em silêncio, pensando se o Senhor lhe tinha dado sucesso em sua missão.
Por fim, quando os camelos terminaram de beber, o servo deu ao moço uma argola de ouro para o nariz e 2 pulseiras grandes de ouro para os braços. De quem você é filha? Perguntou ele. Diga-me, por favor, se seu pai tem lugar para nos hospedar essa noite. Sou filha de Betuel, e meus avós são Naor e Milca. Respondeu ela. Temos bastante palha e forragem para os camelos e espaço para hóspedes. Gente, hospedar pessoas é difícil ou não? Quem já hospedou? Dá trabalho ou não? Quase surtei a última vez que eu recebi gente em casa. Porque não tinha água, eu não tinha toalha suficiente, eu tinha que lavar a toalha. Isso é uma loucura. Quase surtei, quase fiquei louca. Né? E a gente quer receber bem confortavelmente, pelo menos dar uma toalha para quem está vindo na sua casa. Não é mesmo? Né? E Deus estava provando o meu coração. E eu queria surtar. E aí a gente fica murmurador, né? Sem murmurar. Que hora que ela falou assim, ai, por que eu? Já viu algum adolescente, né? A família que tem adolescente está se identificando. Uma irmã me parou de manhã e falou assim, pastor, você foi na minha casa? Eu falei, não, eu fui lá na minha. Ai, por que eu? Porque tudo eu. Por que você não manda o outro? Senhor, eis-me aqui, envia meu irmão. E acha, né? Volta a dizer, acha que está preparado para namorar. Vamos enfrentar uma pia de louça suja primeiro. Uma coisa de cada vez. Depois você vai estar preparado para muito servir, para muito amor. E se a gente não pode servir, gente, a Bíblia diz o quê? Que nós somos como um sino que tino, não prestamos para nada. Se a gente não consegue derramar esse amor, a gente não presta para nada. Ainda não está útil, ainda não está preparado. Se você não se gastou dentro da sua casa materna e paterna, você não vai saber se gastar. E ela soube receber. E ela ainda falou assim, ó, tem toalha, tem cobertor, né, tem pasto para os camelos, eu vou te receber, eu vou fazer. Ela estava disposta, um coração disposto para toda boa obra que viesse à mão dela. Será que a gente é assim? Será que a gente tem essa disposição dentro da nossa casa, para com os da nossa família? Será que a gente tem este coração, este caráter? Levando consigo 10 camelos, o servo de Abraão viajou até a cidade onde morava Naor, irmão de Abraão. Chegou no fim do dia, quando as mulheres saíam para tirar água do poço, o servo orou a Deus para que fosse revelado quem devia ser a esposa de Isaac. Orou a Deus que a mulher certa respondesse ao seu pedido por água com as palavras, sim, beba, também darei água aos seus camelos. Gente, ele orou para ter essa resposta e ele recebeu. Com isso, ele saberia que o Senhor havia escolhido para ser esposa de Isaac. Foi uma forma interessante de selecionar uma moça em meio a muitas outras. Ele ficou assim, ó, em silêncio, esperando realmente ela fazer tudo aquilo lá. Deixa eu ver se Deus vai me dar êxito. Deixa eu ver se é essa pessoa mesmo. Né? Às vezes os jovens, eles não prestam atenção na hora que está namorando, fica todo bobo, prestando atenção em ursinho e chocolate. Ai, que eu não vou passar o dia dos namorados sozinho. Meu querido, minha querida, é muito melhor sozinho do que mal acompanhado. Mas, enfim, não se iluda com essas coisas. Né? Espere o tempo certo, espere a pessoa certa. Olha lá. No entanto, ela sabia que uma jovem disposta a tirar 200 litros de água para 10 camelos, além da sua responsabilidade habitual. Ela não diminuiu de serviço. A mãe dela não falou assim, ó, você está livre de fazer as outras coisas. Gente, naquele tempo era tudo mais difícil. Teria caráter e não seria preguiçosa. Quando Rebeca agiu desse modo, o servo perguntou se poderia se hospedar em sua casa, mais que depressa ela ofereceu a hospitalidade da sua família. E a história relata que ela se tornou a esposa de Isaac. Abraão enviou seu servo para sua terra natal, a fim de escolher uma esposa para o seu filho Isaac. Por que que ele se deu a esse trabalho? Porque, primeiro, casamento é coisa séria. Está vendo, jovens? Casamento é coisa séria. Você não vai descasar depois. E tem um livro aí saindo, né? Apostila saindo no forno, profetizando, né? Para a apostila sair, a gente ministrar bem direitinho os noivos, para não ir enganado, né? E enquanto você está noivo, enquanto você ora, enquanto você está namorando, abre o olho, realmente, né? Não fica se iludindo. O servo se certificou. Abraão queria se certificar. Por quê? Porque Abraão desejava certificar-se de que a esposa de Isaac teria as qualidades. Ele estava protegendo o quê? A sua descendência. Por isso você não pode olhar para o ursinho, tá bom? Tem. É que você ganhou um ursinho, né? Mas não tem problema. Eu achei fofo. É bonito, assim, com esse tempo de casamento. Estou falando só para os jovens, tá? É só para ministrar o coração deles.
né, que se encantam com coisas, né, que não são tão relevantes assim, né? Ele estava protegendo o que? A sua descendência, o caráter e os valores que tradicionalmente faziam parte da educação em sua família. Educação que, pelo visto, não existia entre o povo cananeu no meio do qual ele habitava. Então, eu posso deixar meu filho se envolver com uma pessoa que não é cristã, que não tem os mesmos valores? Não, porque eu estou arriscando a minha descendência. E, inclusive, disse de manhã, já tenho toda uma formatação para quando minhas noras, meu genro vierem. Né? Pastor? Vão tirar água de 10 camelos também. Opa, não, calma. Eu tenho 10 livros que eles vão ler e vão fazer resumo para mim. Ai, pastora, você está muito exigente com nora e genro. Não, vou fazer eles fazerem também. Para eles aprenderem o que é relacionamento. Quero resumo, já está ouvindo, né? Pedro, você está aqui, está ouvindo. Ixi, Pedro, sobrou para você, porque o Rafael está lá. Vai ser assim, tá? Adora ler, né, filho? Você ama ler, né? A Bíblia fala sobre isso, né? Que a gente não pode se cansar de ler, de ensinar e de exortar. Então, se a Bíblia falou, você já está amando. Que a Bíblia fala, você obedece, amém? A Bíblia falou, eu estou, amém. Glória a Deus, né? Então, Abraão precisava da garantia, eu tenho certeza. Se vai casar, eu tenho que ter certeza mais que absoluta que isso é de Deus, que Deus está nisso. Não posso entrar em um casamento iludido, amém, jovens? Amém, glória a Deus, né? De nada, tá? De nada, pessoal dos jovens, de nada, né? Eu tenho que ter certeza, porque família é lugar sério, é um lugar sério. Formar uma família é muito sério, não é uma brincadeira, não é, né? Uma pessoa, né? Não é passar um tempo. E nessa idade você quer só, eu quero só me livrar da solidão, quero passar um tempo divertido. Aí chega no casamento, as coisas não parecem tão divertidas quanto era antes, porque envolve muita responsabilidade. O demônio manda umas contas debaixo da porta. Né? E aí toda a diversão foi por água abaixo, porque você vai ter que trabalhar. Vai ter uma casa para dar conta. Sim ou não? É bom eles ouvirem. Já vai ouvindo desde já. Em nome de Jesus. Estão ouvindo essa palavra? É para vocês também. Está tudo preparado. Passar o óleo em vocês também. A herança que ele desejava transmitir à sua linhagem abrangia os seguintes elementos: fé, provisão, prosperidade, obediência, intimidade com Deus, valores que são inegociáveis. E às vezes a pessoa vai até na igreja, a pessoa vai até na célula, a pessoa está no ministério, mas ela não é isso aqui não. Eu lembro, meu pastor me alertou na época em que eu falei assim, estou pronta, pastor, vou casar, vou namorar. O pastor falou, pera, não pode ser com qualquer pessoa e não se engane, ele falou para mim. Às vezes a pessoa tem uma aparência de cordeiro, mas é um lobo. Hoje, agora, é para os jovens, né? É um lobo. Agora, se você já casou, irmãos e irmãs, se é lobo, você vai orar para virar cordeiro. Que haja conversão. Em nome de Jesus. Não é fácil, não. Vocês estão vendo que não é brincadeira, né? Seja diligente em seus relacionamentos e conduta moral. Vivam com sabedoria entre os que são de fora e aproveitem bem todas as oportunidades, que as suas conversas sejam amistosas e agradáveis, a fim de que tenham resposta certa para cada pessoa. Né? Que passos que eu posso ter? Alguns passos básicos eu coloquei, gente, não ia caber aqui falar do que é ser diligente, é muita coisa. Né? Primeiro, proteja seu devocional. Ele é o hábito mais importante. Né? Aproveita seu devocional e intercede também. Senhor, por quem que eu devo orar hoje? Né? E às vezes a gente não ora pelo cônjuge, a gente não ora pelos filhos, os filhos não oram pelos pais. Quer colher? Vamos orar, gente. Respeite seu cônjuge, jamais dê caronas, né? Ou olhe intencionalmente para os lados. Isso eu não estou falando nem de pornografia, tá? Não estou falando nem de pornografia, que todo mundo sabe que é pecado. Se você está enredado nisso, queria dizer, abre para com seu líder e peça para ele orar pela sua libertação, né? E se desfaça de eletrônicos, seja inteligente e diligente. Dê acesso ao celular e todas as suas redes sociais também ao seu cônjuge. Você vai ter transparência com seu cônjuge? Sim ou não? Sim. Não, porque eu quero individualidade. Bom, quem quer individualidade tem que continuar solteiro. A Bíblia não é contra que você fique solteiro. A Bíblia vai ser contra que você tenha segredos, que você não seja
transparente, que você não seja íntegro, que você não tenha caráter. Se você é um, você é um. Então, você vai compartilhar, sim, suas senhas. Não tem problema seu marido, seu cônjuge mexer no celular. Meu celular tem senha para os meus filhos não ficarem pegando meu celular e jogar. Né? Não Pedro. Só os outros. Quando corrigir seu filho adolescente, faça-lhe também um elogio. Aí o Pedro vai falar, mãe, está faltando elogio. Desafiador, né? Tem que fazer o elogio. Que Deus nos ajude, porque às vezes é tanta arte, né? Pega o boletim, aquelas notas, aquele boletim vermelho sangue, derramando sangue assim na sua mão. Aí você olha para aquilo. Você olha para aquilo. Aí você... Parabéns pelo 10 em educação física. E Deus está fazendo o quê? Está te tratando. Trata meu coração mesmo, Deus. Trata meu coração. Né? Que o Senhor nos ajude. Gaste menos do que a sua receita. Uai, gente, falei hoje de manhã, os irmãos erraram. Se eu ganho R$200, quanto que eu posso gastar? Pode falar, não é retórica a pergunta, pode falar. Se eu ganho R$200, quanto que eu posso gastar? Quanto? O pessoal está mais ligado, acho que vocês assistiram o culto de manhã. Se eu ganho 200, eu não posso gastar os 200, gente. Parece bobo isso, né? Primeiro que eu tenho que dar R$20 de dízimo, sim ou não? Devolver para o Senhor. Depois tem que tirar o da oferta, sim ou não? Eu tenho que ser generoso. O seguro é gastar uns 120 no máximo disso daí. Tem que ser menos, né? Ah, mas é que o outro tem tal coisa. Vamos começar a orar, depender do Senhor, né? Não fazer as coisas com o nosso próprio. Ah, é que eu estou precisando. Está precisando, ora. Ó, a oração, Senhor que sabe todas as minhas necessidades. Você não viu aqui que antes de terminar a oração o Senhor respondeu? Eu falo isso para as crianças. Mãe, quero isso, quero aquilo, quero aquilo. Eu olho o orçamento e vou falar, vamos orar. Aprende a orar. Não é maravilhoso quando o Senhor provê? Ensina isso para eles também. Quando colocar os seus filhos na cama, ore com eles também. Coloca na cama e ore com eles. Quando seus pais pedirem para lavar a louça, jovens, limpa a pia, né? Por favor. Por enquanto, eu estou na fase assim, parabéns que você lavou a louça. Eu já venci um dragão daí. Eu estou nessa estação. Mas daí, jovens, limpa a pia, limpa o balcão. Parece que não enxerga outra coisa, né? Sai correndo assim, voado. Não tem outras coisas, não. Né? Enquanto está cozinhando, dá para lavar a louça, sim ou não? Também, se você for fazer só aquilo que você é solicitado, você é um servo, o que a Bíblia fala? Inútil. Só o que você tem que fazer? Inútil. Nossa, mas já era difícil fazer o que eu tenho que fazer? Inútil. Olha lá a cara do pai bravo, o estoico, dando um pega no soluço. Observe que Jesus concede a bênção de Abraão a Zaqueu, quando este se oferece para pagar não apenas o que deve, mas também um valor adicional. Vai vendo isso, presta atenção, igreja, pega essa chave. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse, Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres. E se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Jesus respondeu, hoje chegou salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Que loucura é essa, gente? Que frase foi essa? Que disposição de coração foi essa de Zaqueu, da qual o Senhor lhe entregou a herança de Abraão? Está vendo que isso não é sobre serviço doméstico? É sobre caráter? É sobre uma disposição de coração? A herança de Abraão, a saber, fé, provisão, prosperidade, obediência, relacionamento com Deus, foi concedida a Zaqueu e a sua casa, porque ele se dispôs a fazer mais, a dar mais do que era esperado por ele. É bênção de Abraão. Aí quando você vê as pessoas não entregando nem aquilo que tem para entregar, tem problema aí, é um problema. Quando a casa não está funcional, tem alguma coisa. Eu já vou chamar o louvor para vir aqui. Eleve os seus padrões.
O caráter de Rebeca a qualificou para herdar as bênçãos de Abraão e transmiti-las à geração seguinte. O mesmo pode acontecer com você, se você deseja viver na fartura de Deus, com fé, provisão, prosperidade, obediência e um relacionamento pessoal com Ele. É importante confrontar os obstáculos que nos impedem de servir os outros e de adotar o princípio da diligência. É o caráter que se prova com os hábitos. Nunca vai ser o contrário. Você é o que você é e tem uma íntima relação com o que você faz. E com o que você faz repetidamente. O princípio da diligência é o oposto de ser preguiçoso. Consiste em desenvolver uma ética de servir de forma positiva em tudo que faz. Essa abordagem garantirá seu sucesso e o sucesso de cada membro da família. Todos nós precisamos trabalhar para desenvolver nossa fé, formar relacionamentos saudáveis e administrar nossa provisão de modo que se torne prosperidade. Até mesmo nossa intimidade com Deus requer priorização e dedicação para que aprofundemos nosso entendimento espiritual. Devemos esforçar-nos para entrar nesse descanso. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas, se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe o que também? A outra. E ao que quiser pleitear contigo, tira-te também a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá quem te pedir, não desvies daquele que quiser tomar emprestado de ti. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Bendizei os que maldizem. Fazei bem o que vos odeiam. Orai pelo que vos maltratam e vos perseguem. Para que o quê, gente? Nosso caráter transformado prova o quê? Prova a nossa identidade. Qual que é a nossa identidade? Para que sejais filhos. Porque o mundo faz isso aí. O ímpio faz isso daí. O ímpio ama quem ama ele. O ímpio faz bem para quem faz bem para ele. O ímpio, né, dá um feedback positivo para quem faz algo bom, para quem planta coisas boas. Mas e nós? E se precisarmos orar pelo nosso cônjuge por anos? E se precisarmos perdoar nosso cônjuge? E se precisarmos andar 1 milha a mais com os nossos filhos? E se os nossos filhos se afastarem da presença de Deus? E se for necessário, esse também? E se houver 1 milha a mais? E se a nossa identidade precisa estar bem firmada? Bem firmada. Não é sobre o que os outros fazem, é sobre quem nós somos. Somos filhos de Deus. Nós não precisamos responder conforme aquilo que é nos feito. Nós vamos fazer e ser conforme aquilo que nós estamos cheios, ou aquilo que nós somos. Não é tão simples assim, família. Não é um tema tão simples assim, família. É desafiador. E eu não sei qual contexto de família que você veio. A minha família veio de um contexto diferente, difícil. Meu lar é desfeito. Eu tive que aprender a ser filha. Eu tive que aprender a ser cuidada. Eu passei por processos. Como foi a sua família? O que você hoje faz que espelha a sua família e que não foi bom? O que você tem plantado dentro da sua casa? Você tem amado incondicionalmente? Você tem entregue o amor do qual o Senhor tem depositado no seu coração? Você tem sido diligente no amor? Você tem buscado falar a linguagem de amor das pessoas da sua família? Você tem feito a mais, a mais, a mais, a mais? A religião é mortal. Em essência diz, faz o que eu digo, o que a Bíblia diz, mas não faça o que eu faço. É melhor jamais citar passagens bíblicas do que citar passagens que você não pratica. Essa incoerência cria nos filhos uma ruptura no entendimento da fé e do relacionamento com Jesus, nosso Salvador. De que Jesus nos salvou, do que Jesus te salvou. Eu queria que você já se levantasse.
você foi salvo da sua própria natureza pecaminosa, sabia? Como disse o apóstolo Paulo, já não sou eu, mas quem vive? Cristo vive em mim. A nossa família precisa ver que houve salvação para nós, que nós somos salvos de nós mesmos. Eu não sei como é que foi sua família anterior, e eu não sei talvez como a sua família esteja hoje. Tem muitas pessoas aqui, visitantes, eu não sei como é que é a sua família, eu não sei o andamento da sua casa, mas eu sei de uma coisa, que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó está aqui nessa noite, com as suas bênçãos para nos alcançar, para nos transformar. E Ele é poderoso para transformar o nosso coração, tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. E eu já queria abrir o altar aqui. Se você sentiu que algo da palavra ministrou o seu coração, você pode vir. Mas eu queria ser abrangente. Há alguém na sua família que precisa de salvação? O altar é o seu lugar. O servo orou para alcançar aquilo que Abraão, tipo de Deus, desejava. Ana também orou. Ana também derramou o seu coração diante do Senhor, porque ela desejava um filho. Se há algum desafio na sua família, o altar é seu lugar. Se você tem compreendido que você é o seu próprio dragão, o altar é seu lugar. Se a sua família vive muito aquém do que o padrão bíblico nos ensina, o altar é o seu lugar. Se você deseja mais, se você sabe que a sua família ainda não alcançou o lugar que deve alcançar no Senhor, o nível de intimidade, o nível de prosperidade, o nível de obediência, de alinhamento com o Espírito Santo, o altar é seu lugar. Ninguém vai precisar orar por você. O próprio Espírito vai interceder por você com gemidos inexprimíveis. Sabe por quê? Porque o Senhor é o autor do projeto que se chama família. E o que Ele dá, Ele respalda. Quem te deu seu pai, sua mãe foi o Senhor. Ele te respalda. Não importa se você é o primeiro a se converter, se o seu filho se afastou dos caminhos do Senhor, há um Deus todo-poderoso que captura o coração do filho pródigo e o traz para a presença dele com cordas de amor. Se a sua família precisa de libertação, o altar é o seu lugar. Você tem liberdade. Lembre-se de que Ana derramou o coração dela na presença do Senhor e não se importou com a aparência. Ela chorou, ela se derramou diante daquele que podia fazer um milagre na vida dela. O Deus de milagres, o Deus que pode tudo, o Deus que converte o coração do filho ao pai e do pai ao filho. Ele está aqui nessa noite para transformar a sua história, para transformar a sua casa. O dono do vinho novo está aqui, ele quer derramar nas talhas nessa noite. Então rasga o seu coração diante do Senhor. Clame por salvação, clame por vida de Deus na sua casa, clame pelo seu casamento. Ore, interceda, se coloque de pé. Diga para o Senhor: eu estou aqui nesse altar, clamando pela minha família. Deus, lembra-te de mim. Deus, lembra-te do meu marido. Deus, lembra-te dos meus filhos. Deus, eu preciso, Deus. Ele vai atender ao clamor. Ele vai atender ao clamor. Ele atende ao clamor. Ainda não se ouviu, ainda não se viu um Deus que trabalha pelos seus.
Senhor me permitiu ouvir algumas das indagações de alguns corações. Eu queria compartilhar. Alguns aqui no altar pensaram até quando, Senhor, sobre o tempo da prova. Alguns falaram, é impossível, eu já tenho lutado há muito tempo com isso. Alguns vieram aqui no altar e falaram, eu não suporto mais orar sozinho. Eu queria dizer isso para vocês nessa noite. O Senhor é aquele que sonda os corações. Ele ouve, Ele nos ouve. Ele é o Deus que vê. Quando Agar estava abandonada no deserto, ela chamou, né? Foi uma das primeiras gentias que pôde ter uma experiência com Deus. Eu vi o Deus que me vê. O Senhor nos vê. O Senhor vê a nossa labuta, a nossa diligência, o nosso trabalho, o nosso amor. O Senhor nos vê. O Senhor te vê. O Senhor sabe o que você faz pela sua família. O Senhor sabe o temor que você tem por Ele, pela presença dEle. O Senhor sabe que você tem consagrado a sua família e que você tem ido à cruz por causa da sua família. O Senhor sabe. E o Senhor não está com as suas mãos presas para que Ele não possa agir. Ele está fazendo. Você precisa crer. Você precisa crer que Deus está trabalhando. Receba essa visão do Senhor. Olhe para o Senhor. Olhe para o Senhor. Ele é o autor e o consumador da fé. Abraão é o pai da fé. E aqui tem filhos de Abraão. Os filhos de Abraão estão aqui. Os filhos de Abraão. Nós vamos declarar a bênção do Senhor. Ore mais uma vez. E sempre ore. Porque o nosso trabalho no Senhor não é em vão, Pai. Nessa noite, nós queremos te entregar um coração grato, como de Ana, que se derramou naquele altar. E ela não viu ainda a recompensa que ela receberia, mas ela creu no Senhor. Abraão creu no Senhor. E ela se levantou e ela não foi mais triste para sua casa. Pelo contrário, a depressão se foi, a ansiedade se foi, e nós repreendemos tudo isso no altar do Senhor Jesus, no nome e na autoridade de Jesus. Nós declaramos mente sã, declaramos coração são no Senhor, declaramos corações com fé, declaramos corações ousados, ungidos e consagrados para fazer toda a boa obra que a revelação dos céus nos entregou. E não ficará diante de nós barreiras, demônios, muralhas. Nenhum demônio ficará de pé diante da palavra do Deus de Abraão, do Deus de Abraão. Oh Jesus, consagramos a nossa família diante do teu altar. Ela é sua, somos apenas mordomos. Queremos entrar no gozo do nosso Senhor como sendo servos bons e fiéis, que fizemos toda a vontade do nosso Pai. Ô Senhor, abençoa os meus irmãos, cada família aqui representada, toca com o seu amor, com a sua bondade e com a sua fidelidade, Pai. Senhor Deus, possamos ouvir os testemunhos, Pai, vivos, íntegros, Pai, de transformação de famílias. Essa é a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, dá um brado de vitória aí. A vitória é nossa, a vitória é do povo de Deus, é do Deus de Abraão, de Isaac,